E no capítulo dessa quarta-feira, dia 28 de julho, da novela topíssima, Dr. Alexandre fala para Sofia que o testamento de Lara irá causar um impacto em muita gente. Sofia pergunta ao advogado se o testamento é antigo. Dr. Alexandre fala para Sofia que não. Sofia diz que Lara, até depois de morta, quer causar e pergunta o que ela deixou. Dr. Alexandre fala para Sofia que ele não pode adiantar nada, mas o quanto mais rápido eles forem para a universidade, mais rápido saberão o que ela deixou em vida. Edivaldo diz que então eles devem ir logo para a universidade. Edson na prisão diz para Vitor que onde eles estão é sinistro e que a sensação que ele tem é que vai ser atacado a qualquer momento. Vitor tranquiliza Edson e diz que se ele ficar na dele, nada vai acontecer. Vitor fala para Edson que agora ele precisa ir para a marcenaria trabalhar para diminuir a sua pena e Edson lhe deseja bom trabalho. Marinha ajuda a Madalena na limpeza do quarto de Fernando e diz que Zeca já começou a fazer a entrega das marmitas e que depois ela vai para a cozinha. Madalena diz a Marinha que é melhor ela acompanhar Zeca na montagem das marmitas, mas que ela confia no trabalho dele. Madalena começa a limpar o guarda-roupa e encontra uma caixa e diz que Fernando é bagunceiro. Madalena abre a caixa e se surpreende com bastante dinheiro. Madalena fica nervosa e fala para Marinha que é só nota de 100. Marinha fica nervosa com tanto dinheiro. Pedro fala alto com Graça e pergunta por que ela tinha que contar as coisas para o André. Graça encara Pedro e diz que André é o superior deles e ele tem que saber de tudo. Pedro aponta o dedo para Graça e chama ela de fofoqueira. Pedro diz a Graça que ela fez a caveira dele para o André e que ele só botou pressão na Sofia para que eles pudessem voltar a investigar a Veludo Azul, e Edivaldo fica observando. Graça encara Pedro e diz que André disse que ia interrogar Sofia e que ele passou por cima do chefe. Pedro fala para Graça se ferrar. Edivaldo chama a atenção de Pedro e diz que ele está falando com uma colega de trabalho. Pedro fala para Edivaldo que Graça é puxa-saco do André e que já dorme com ele. Graça encara Pedro e diz para ele respeitá-la. Edivaldo fala para eles pararem a briga e tomar um café. Pedro sai da sala e Graça grita, estressada. Mão de Vaca visita Minha Flor, que ainda está em coma, e diz para ela que abriu um sol e o dia está maravilhoso, e quando ela sair, eles vão curtir a natureza. Minha Flor aperta as mãos de Mão de Vaca. Mão de Vaca percebe e pergunta se Minha Flor está ouvindo ele, porque apertou a sua mão. Mão de Vaca chama a doutora Vera para ver o que está acontecendo. Mão de Vaca explica a doutora Vera que Minha Flor mexeu a mão. Mão de Vaca se empolga. Doutora Vera diz que vão verificar o estado de Minha Flor, pois pode ter sido um reflexo involuntário. Mão de Vaca pede para Minha Flor mexer novamente a mão e isso acontece. Mão de Vaca pergunta para a doutora Vera se ela viu o que aconteceu e a doutora fica surpresa. Doutora Vera faz um teste com Minha Flor e confirma o que Mão de Vaca disse, e que Minha Flor saiu do coma. Doutora Vera fala para Mão de Vaca que realmente tem alguém querendo acordar e acabam comemorando. André e Carlos entram na sala de Beatriz para aguardar a leitura do testamento. Paulo Roberto chama André de bastardinha e pergunta se ela também foi convidada para a reunião ou se veio para buscar migalhas. Carlos manda Paulo Roberto ficar na dele. André zoa com Paulo Roberto e chama ele de titio do mal, bastardão e amargurado. Paulo Roberto revida e fala para André que ela é que vai ser amargurada, pois saberá que Lara ignorou ela mais uma vez. Carlos fala para Paulo Roberto para ele parar de falar nesse tom com André, senão ele vai ser obrigado a tirá-lo da sala a pontapés. Paulo Roberto zoando pergunta a Carlos onde está o homem pacto que aceita até as traições de Lara e que ele teve que esperar a Lara morrer para agir como homem. Beatriz se levanta e fala para Paulo Roberto que não aguenta mais as provocações dele e manda ele esperar fora da sala. Sofia chega na universidade para a leitura do testamento. Paulo Roberto provoca Sofia e diz que ela é a assassina de sua mãe e que é hipocrisia dizer que Lara era benquista. Sofia diz a Paulo Roberto que apesar de tudo, Lara era uma mulher forte e não merecia ter morrido da forma que foi, e que ela também não merece as acusações que estão sendo feitas. Dr. Alexandre diz a todos
que eles vieram para a leitura do testamento e não adianta alimentar discussões. Modivaca liga para a turma da República e pede para Isadora colocar a ligação no viva voz, pois tem uma pessoa que quer falar com todos. Isadora prepara o celular e pergunta a Modivaca quem é. Minha Flor fala o telefone e todos perguntam se é ela mesma. Minha Flor diz que é ela e todos vibram e comemoram. Elizabeth pergunta a Minha Flor quando ela retorna para casa, pois quer lhe encher de abraços. Minha Flor se emociona. Modivaca pede para Sem Noção falar alguma coisa. Sem Noção emocionado diz que está tão feliz que está com vontade de chorar. Todos se emocionam com Sem Noção. Canarinho vai à casa de Bruno e pergunta se ele pensou na conversa que tiveram e pede para ele entregar o dossiê. Bruno diz a Canarinho que tem pensado sim no assunto, mas que ele o chamou para outro assunto, que é sobre o Antônio, que ele pediu para ser avalista para a reconstrução do Cantinho da Laje, mas não quer dinheiro emprestado. Bruno fala para Canarinho que ele pensou em forjar uma falsa herança para a Marinha, e ele mesmo daria o dinheiro, mas Canarinho balança a cabeça, negando a ideia. Canarinho fala para Bruno que isso é mentira e manipulação e que ele está pensando igual aos criminosos que ele tanto abomina. Bruno se ofende e pergunta se Canarinho está lhe comparando aos bandidos e diz que ele é o oposto da Veludo Azul. Canarinho diz a Bruno que a vingança dele está acima de tudo e principalmente acima da lei e pergunta para Bruno se isso não tem semelhança. Canarinho pede a Bruno para ele entregar o dossiê para a polícia e que dessa forma ele se limpa de tudo isso. Bruno, irritado, diz a Canarinho que ainda não é o momento certo e que ele precisa de mais tempo e pede para que o amigo respeite isso. Antes de continuarmos o resumo da novela Topíssima, já deixe seu like para ajudar nosso canal e participe conosco e nos diga de 0 a 10 que nota você daria para essa novela. Além disso, nos diga de qual cidade você está assistindo a novela. Não se esqueça de ativar todas as notificações para que o YouTube lhe entregue os vídeos de resumo da sua novela favorita. Sem mais delongas, vamos continuar com o resumo. Yasmin chega na Universidade de Alencar convidada para a leitura do testamento de Lara e a Derlise, sem saber, diz a ela que ela não vai poder falar com Beatriz, pois toda a família está reunida para um assunto particular. Yasmin fala para a Derlise que é por isso que ela está aqui e que ela também foi convocada. Yasmin mostra a Derlise o papel de convocação e a Derlise, sem jeito, diz que então ela pode entrar. Yasmin entra na sala de reuniões e todos ficam surpresos. Beatriz se levanta e pergunta a Yasmin quem autorizou a entrada dela e pede para ela sair da sala imediatamente. Dr. Alexandre fala que Yasmin precisa ficar, pois ela também foi convocada para a leitura do testamento. Todos ficam surpresos